Sexta-feira, dia de mais um programa Perguntas e Respostas. E hoje tem perguntas bem interessantes. Vamos falar um pouquinho sobre sabão da Costa, vamos falar sobre o desenvolvimento e também sobre oferendas para os orixás, para os guias espirituais. Então, vem comigo e logo depois da vinheta a gente começa. Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Umbanda Só Umbanda, mais um vídeo perguntas e respostas. Eu sou Beto Ângeles, sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, e se você quiser participar desse programa trazendo a sua pergunta, basta você seguir a gente lá no nosso canal do Instagram, que é o @Umbanda Só Umbanda. Então você segue a gente lá no canal e uma vez por semana eu abro a caixinha de pergunta para você e aí você faz ali a sua pergunta e a sua pergunta vai ao ar toda sexta-feira ali, né? Na sexta-feira seguinte a sua pergunta, ela já vai ao ar com as minhas considerações aqui. Então, vamos lá. E antes da gente começar, enquanto a gente faz aqui a leitura das perguntas para você, eu peço para você já ir se inscrevendo, clica ali no cantinho, no botão inscrever-se, ou ali embaixo também tem um botão inscrever-se, e deixe o seu like, deixe o seu comentário que faz toda a diferença e visite os links que eu deixo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tem links interessantes e importantes para você. Então vamos lá? Vamos para a nossa primeira pergunta. Vem comigo. Bom, a primeira pergunta não é bem uma pergunta, né? É um comentário. @Eric Prats. Bom dia, ele falou. Então, bom dia para você também, Eric. Grande abraço. Vamos para o próximo. @chefe_Fabrício30 perguntou: como e o que oferendar para cada orixá e entidade? É uma pergunta muito longa para o nosso programa, né? Porque são muitos orixás, são muitas entidades. Para você saber como e o que oferendar para cada entidade, o ideal é você perguntar para a própria entidade. Por quê? Não existe oferenda genérica para caboclo, para preto velho e para herê, sem que você deixe de cumprir algum requisito básico exigido por essas forças. Por exemplo, se você oferenda um caboclo da linhagem de Ogum, você faz um tipo de oferenda. Se for um caboclo da linhagem de Oxóssi, é outro tipo de oferenda. E quando nós falamos de oferenda para os orixás, você tem que pegar a combinação de elementos deste orixá. Por exemplo, alguns orixás utilizam vela branca, outros utilizam vela amarela, outros utilizam vela verde. Então você vai usar a vela, você pode usar uma bebida ou uma água ritual desse orixá, você pode usar uma fruta ou um alimento preparado na força desse orixá. Então você vai utilizar ali sempre uma combinação vela, bebida, comida e, se você quiser, também ervas e cristais. Tudo isso depende de cada orixá. Então, não vou fazer uma lista aqui com oferenda para cada orixá, uma vez que ficaria extremamente extenso, não daria nem em um vídeo exclusivo. Teria muita coisa. Mas eu recomendo para você que você vá lá, aqui mesmo no nosso canal do YouTube, que você vá lá na playlist Umbanda para Todos. Ali você vai ter as oferendas de cada orixá quando chegar na fase do curso referente aos orixás. Se você quiser assistir o curso inteiro, ele é gratuito e tem certificado de conclusão. Você aqui embaixo no Mostra Mais tem o link para o curso. Você se inscreve, assiste totalmente gratuito o curso Umbanda para Todos e lá você vai aprender sobre cada orixá, os seus atributos, suas datas, as suas datas comemorativas, seu dia da semana. Você vai aprender sobre quais elementos oferendar, que tipo de vela, quais horários. Você vai aprender muita coisa sobre os orixás. Então eu recomendo, aqui embaixo no Saiba Mais, clica lá no curso Umbanda para Todos, tá bom? Vamos para a próxima pergunta? Vem comigo. A próxima aqui é da @tatiana.dasilva.353. O que fazer com pessoas que se acham donas da razão no terreiro? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é ignorar, né? Porque muita gente acha que é dono da razão, acha que é dono da verdade, e não existe a verdade absoluta. Mas se a convivência começa a se tornar difícil, existem duas formas de lidar. Na primeira forma,
você é o dirigente do terreiro, tá? E existe um médium que se acha dono da razão. Então você tem que chamar esse médium para conversar e dizer para ele que, por mais que ele seja dono da razão, por mais que ele seja dono da verdade, ele vai ter que sair e abrir o terreiro dele, para que lá ele imponha a verdade dele, porque dentro do seu terreiro, dentro daquele terreiro conduzido por você, o que vale é a sua verdade. E isso não é soberbia, nem egocentrismo, nada disso. É real. O que vale dentro do terreiro é a verdade do dirigente. Não importa quantas verdades existam fora. Se você faz parte de um terreiro, você tem que respeitar a verdade do dirigente. Agora, se você é um médium e o seu dirigente é dono da razão, dono da verdade, então você tem que procurar outro lugar para você. Porque se você não concorda com o que o seu dirigente fala, com o que o seu dirigente prega ou pratica, com a forma como ele atua, então você não pode ser médium dessa casa, você tem que procurar outra casa para você. E por fim, se você é médium da casa e é outro médium da casa que acha que é dono da razão, você tem que conversar com o dirigente e expor a situação para o dirigente e pedir que ele tome providências ou uma solução a respeito da situação. Caso ele não tome essa solução e se torne insustentável, cabe aquele ditado, os incomodados que se mudam, né? Então, se você está incomodada com a situação de alguém que se acha dono da verdade, dono da razão, então você tem que sair deste convívio e procurar a sua verdade, a sua razão em outro lugar. Ah, mas eu vou sair do terreiro que eu gosto, que eu confio, por conta de uma pessoa que se acha dono da razão? Não. Primeiro, você vai falar com o dirigente e expor essa situação. E você vai ver se o dirigente concorda com ele ou não. Às vezes o dirigente também acha que aquela pessoa é a dona da razão e que aquela pessoa está certa. Então já não combina tanto com você a doutrina dessa casa. Agora pode ser que o dirigente concorde com você e diga, realmente aquela pessoa está extrapolando. E aí o dirigente vai lá e conversa e resolve com a pessoa. Então, 3 dicas, né? Resumindo aqui, se você é o dirigente, chama essa pessoa para conversar, coloca ela no lugar dela, seja dentro ou fora da casa. Você é dono da razão? Então vá ter sua razão no seu lugar. Isso pode parecer duro, mas é real. A razão da casa, a verdade da casa é a verdade do dirigente, por mais duro que pareça. Segunda situação, se você é médium e o dono da razão é o dirigente, ele está certo, ele está na casa dele, o terreiro é dirigido por ele, então a verdade do terreiro é a verdade dele. Você deve sair e procurar o seu lugar, um lugar onde te faça bem ou abrir a sua casa. E na terceira situação, se você é médium e tem outro médium que é dono da razão, converse com o dirigente. Se ficar insustentável, os incomodados que se mudem, você procura outro lugar para você. Tá certo? Vamos lá para a nossa próxima pergunta? Então vamos lá. Essa pergunta é de @badtay. Tá escrito aí para vocês. Sou nova na Umbanda, por onde começar o desenvolvimento teórico em casa? Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que definir algumas coisas. Desenvolvimento teórico e desenvolvimento mediúnico são coisas totalmente diferentes, tá? Desenvolvimento teórico é o quê? É conhecimento acadêmico, é estudo, é leitura. Então, por onde começar? Comece verificando no terreiro que você frequenta qual é o autor que mais combina com a doutrina praticada. Que tipo de autor é recomendado? E compre livros. Você compra livro, adquire lá o livro, sempre original, tá? Não pega PDF na internet, não faça pirataria, seja uma pessoa honesta, né? Compra o livro, faz a leitura do livro, começa a aprender, esse é o caminho. Se a sua casa não tem nenhum autor que indique para aquela doutrina, ou se a sua casa não tem cursos, não tem estudo, então eu recomendo para você, aqui embaixo no Mostra Mais, tem a nossa plataforma Umbanda Só Umbanda, onde nós temos diversos cursos que servem para diversas práticas doutrinárias, tá? Então, você pode começar também o seu desenvolvimento teórico dessa forma. Lembrando que em casa você só consegue fazer o desenvolvimento teórico. O desenvolvimento mediúnico ele só pode acontecer no chão do terreiro, ele não pode acontecer em casa, porque ele precisa de controle, ele precisa de gestão, ele precisa de fiscalização, ele precisa de acompanhamento. E
você precisa ter um paradigma, ou seja, você precisa ter alguém que é alvo, alguém que você observa para adquirir o aprendizado, a sabedoria de terreiro. Então, o desenvolvimento mediúnico só acontece no chão do terreiro, não tem como desenvolver mediunicamente sozinho em casa, tá? E nem tem porquê, né? Você vai desenvolver sozinho em casa, vai incorporar o caboclo vai olhar no espelho e vai ficar olhando para a cara dele mesmo, que na verdade é a sua cara, né? Então, não rola. Só desenvolvimento teórico através de literaturas ou cursos, tá bom? Vamos para a próxima pergunta? A próxima pergunta que eu tenho aqui é da @elis.km. Como perder a insegurança e falar durante a incorporação? O guia quer falar, mas a pessoa trava. Bom, o principal culpado desse tipo de situação não é o médium, tá? O principal culpado desse tipo de situação é o dirigente, é a própria casa. Por quê? Porque muitas vezes, tanto a casa quanto o dirigente cobram dos médiums determinadas situações, determinados níveis de manifestação. Então, não se aceita certas bobagens, vamos dizer com essas palavras, tá? Não se aceita certas bobagens, ou seja, o guia não pode ir lá e falar uma besteira, o guia tem que ser sempre perfeito. E essa visão do guia sempre perfeito é uma visão errônea. Por quê? Porque, primeiro, ninguém é perfeito, só Deus, nem os guias espirituais o são. E, durante a manifestação mediúnica, há um misto entre o guia e o médium. Então não tem como ter perfeição ali, né? É possível que uma frase ou outra saia fora do contexto ou acabe sendo inadequada ou incorreta. E é a forma como o dirigente, é a forma como a casa lida com essa situação que faz com que o médium seja inseguro ou não. Então, se eu chego para você, médium em desenvolvimento, e digo, não importa o que vai ser dito, deixa falar, não tem problema se ele falar besteira, se falar abobrinha, pelo menos você vai estar treinando, né? O importante é falar, que a gente vai lapidando. É lógico que o fato do guia falar através do médium não quer dizer que eu vou pegar o médium e pôr na consulta. Ele tem que falar coisas coesas, né? Ele tem que falar coisas que realmente tenham sentido. Ele tem que falar coisas que realmente façam parte do que nós entendemos como uma doutrina positiva, uma doutrina de luz, né? Então, uma vez que ele esteja alinhado dessa forma e esteja fluindo, ele vai para a consulta. Mas caso contrário, ele pode falar igual um papagaio, não vai para a consulta. Então, é preciso que o médium seja estimulado a falar independente do que se diga, mesmo que fale bobagem, mesmo que fale besteira, mesmo que fale coisas que não tem nada a ver. E isso não deve ser dito claramente para o médium. Olha, você manifestou o guia aí e falou bobagem. Não, você sempre tem que estimular para que ele melhore, para que ele fale mais. É igual uma criança, né? Imagina uma criança que aprende a falar. E a criança, quando aprende a falar, normalmente ela troca algumas letras da frase, da palavra. Ela fala um pouco enrolado, ela erra algumas palavras, né? E você não pode ficar batendo e corrigindo, falando, não é assim que fala, fala direito, não é assim que fala. Você tem que deixar a criança desenvolver, né? Então você vai compreendendo o linguajar da criança, né? Você vai compreendendo e até, eu brinco dizendo que pai e mãe de bebê ficam bobos, né? Porque você começa a falar igual a criança, você começa a usar um linguajar infantil para falar com a criança. Você afina a voz, você fala de forma engraçadinha, né? Porque você está se adaptando àquela criança e conforme ela vai amadurecendo, ela vai melhorando aquela fala até que se torna um adulto e, em alguns casos não, né? Mas passa a falar ali perfeitamente. Passa a ter fluência no idioma, né? Na manifestação mediúnica é a mesma coisa. Então, o médium iniciante, você vai estimulando ele. Então, conforme ele vai falando, mesmo que ele fale coisas que não têm nexo, ou que não fazem sentido religioso, ou sentido levando em consideração uma mensagem de luz ou algo do gênero, mesmo que ele não atinja isso, você estimula, você continua conversando, e isso vai reduzir a insegurança. Então, se por acaso você tem insegurança e a sua casa não age dessa forma, chama seu dirigente para assistir esse vídeo aqui. Ele vai ficar com raiva de mim, ele vai me xingar, mas vai despertar alguma coisa na cabeça, né? Por quê? Porque tem que partir do dirigente.
O dirigente tem que saber que você está inseguro e cuidar disso. Então, para que ele saiba que você está insegura, você tem que chegar, que a pessoa está insegura, né? Você tem que chegar até ele e dizer: olha, eu sinto insegurança nisso, nisso e nisso. E aí ele vai poder trabalhar isso. Se você não fala onde você sente insegurança, ele não consegue adivinhar. E aí ele não consegue trabalhar. Então, a transparência é indispensável para o desenvolvimento mediúnico. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta? Vem comigo. A próxima pergunta é do @Bruno Henrique Galha. Pai Beto, quando um médium começa a incorporação? Bom, eu entendo que a pergunta é quando um médium começa a incorporar, não é isso? Ele começa a incorporar no momento que ele atinge ali o mínimo necessário de concentração e de libertação mental para começar a incorporar. Por que estou dizendo isso? Porque não tem um tempo, né? Existem pessoas que vão no terreiro e nem entram no terreiro, nem fazem parte da corrente, vão visitar um terreiro e já incorpora. Tem outros que estão lá 10, 20 anos no terreiro e não incorporou. É diferente a gente considerar o médium e o adepto umbandista ou membro da corrente mediúnica. Um médium, ele pode ser católico, ele pode ser evangélico, ele pode ser de qualquer religião e começar a incorporar, porque ele é um médium. Agora, se você fala do adepto de umbanda, do membro da corrente mediúnica, quando ele começa a incorporar, não existe um prazo específico. Não tem como eu te falar, ele começa a incorporar em um mês, em um ano, em 10 anos. Isso é mentira. Não existe. Tem pessoas que pisam no terreiro, como eu disse, a primeira vez já pisa e incorpora. Existem pessoas que estão 10, 20 anos no terreiro e nunca incorporou e talvez nunca vai incorporar. Tudo depende de ter esse tipo de mediunidade e do grau que se tem desse tipo de mediunidade. Tá certo? Vamos para a nossa próxima pergunta? Vem comigo. Nossa próxima pergunta, que é a última pergunta de hoje, é do Gilson, @GilsonGMP, tá? Meu irmão Gilson, prazer ter mais uma pergunta sua aqui conosco. Grande abraço para você. Ele colocou aqui, ó: bom dia, Pai Beto. Bom dia. Gostaria de saber se o sabão da costa substitui o banho de ervas. É uma questão bem complexa essa, né? Não, não é complexa, é bem simples. A resposta é não, não substitui. Vamos entender como é que funciona isso? O sabão da costa, eu fiz até anotações aqui para poder ser mais preciso com você. O sabão da costa, ele é conhecido também como Océ-Dudu. Océ-Dudu porque é o sabão preto, né? O sabão preto é o sabão da costa. Ele é feito de dendê virgem e manteiga de carité. E ele recebe, na sua composição, ele pode receber óleo de palma, óleo de coco, manteiga de cacau. Ele recebe ali cinzas de folhas diversas, né? Casca de vagem, folha de bananeira, enfim. Então ele é feito basicamente com dendê, óleos vegetais, né? Manteiga, óleo vegetal e ervas queimadas, cinzas de ervas. Por isso que ele recebe aquela coloração. Ele pode ter desde uma coloração marrom claro até uma coloração bem preto, bem escuro. E ele é feito, ele é fundido, pode ser fundido no fogo ou na água, e depois que ele vira uma pasta, ele é prensado, né, com as mãos normalmente, ele é prensado, envolto numa folha de bananeira, ou colocado dentro da casca do coco, pressionado ali, né, ele é bem apertado ali até que ele endureça, e depois ele é cortado e revendido. Ele se tornou popular aqui no Brasil lá por volta de 1610, 1620. Né? Ele vinha da África. E aí é preciso levar em consideração algumas coisas. Os portugueses, quando passaram a frequentar a África, né, ali para fazer o mercado de escravos e tudo mais, eles chamavam tudo que vinha da África ali da costa. Não importava se vinha da costa lá de cima ou da costa lá embaixo. Tudo era da costa. Então o que vinha da Nigéria, o que vinha da República do Benin, não importa de onde vinha, era chamado da costa. Então tinha a palha da costa, o sabão da costa, toalha da costa, tudo recebia o sobrenome da costa. Então o sabão da costa nada mais é do que um sabão africano que era importado ali e vinha junto com os escravos. Quando
houve a libertação dos escravos, o sabão da Costa se popularizou muito. Por quê? Porque foi uma das pequenas fontes de renda feitas pelos escravos. O que eles faziam? Ex-escravos, né, na verdade. O que eles faziam? Eles tinham o conhecimento da receita, então eles elaboravam aquele sabão e faziam. E ele não é um sabão mais da Costa, né? Ele passou a ser um sabão nacional feito com aquela receita. Porém, o tempo foi passando e foi se perdendo essa questão da receita ou essa essência. Por quê? Porque o mercado de produtos e artigos religiosos começou a consumir muito desse sabão e, por conta disso, começou a ser industrializado. E essa industrialização faz perder a essência energética dele. Então, o sabão da Costa, ele era utilizado para limpeza astral, para descarrego, ele era bom para psoríase, para hidratação da pele, ele era bom para várias situações. E hoje ele tem muita mistura sintética, tanto é que o cheiro dele já não é mais aquele cheiro do sabão da Costa original, africano. Ele é um sabão industrializado. Então, ele já perdeu, na verdade, todo o seu valor. É difícil você achar um sabão da Costa original, até porque aquelas indústrias que fazem o sabão da Costa hoje em dia, elas pecam muito misturando os ingredientes originais com ingredientes sintéticos para dar um maior volume. Porque você imagina quantas folhas de bananeira você tem que queimar, quantas cascas de vagem você tem que queimar para fazer as cinzas, para colocar no sabão da Costa para vender tudo aquilo de sabão, né? Então, tem uma coloração artificial. Quando você passa ele na pele, o sabão dele, a espuma dele, fica escuro porque é uma coloração artificial que é colocada. Ou seja, o sabão da Costa, ele acabou virando placebo, né? Então, lógico, tem lugares sérios, pessoas sérias de matriz africana que produzem o sabão adequadamente, mas nem todos. A grande maioria é industrializado e misturado, não é real, tá? Então, eu te digo o seguinte, Gilson, você tem um sabão que foi industrializado e você não sabe o que tem nele. Ele pode ter qualquer coisa, eu posso pôr terra nele, eu posso pôr, sei lá, não vou falar bobagem aqui, mas eu posso pôr qualquer coisa, certo? E você tem as ervas, que você sabe que são as ervas. Você pega uma arruda e você sabe que é uma arruda. Você pega um boldo, você sabe que é o boldo, né? O tapete de Oxalá. Você pega ali um manjericão, você sabe que é um manjericão. Louro, você sabe que é um louro. Né? Vamos falar de erva de descarrego, né? Você pega um guiné, você sabe que é um guiné. Uma mamona, um pinhão roxo, você sabe que são aquelas ervas. Você está vendo a erva ali, você está pegando ela in natura. E um sabão industrializado. Então não tem como você querer substituir o banho de ervas por um sabão da Costa. Além do mais, mesmo que o sabão da Costa fosse original, bonitinho, do jeito que era feito lá, ainda assim você tem que levar em consideração o seguinte: o sabão da Costa é uma receita travada, é uma receita pronta ali e acabou, é aquilo. As ervas, você vai controlar a essência, a energia do seu banho com base no tipo de erva, com base na energia daquela erva. Então, determinados banhos você vai colocar arruda, em outros você vai pôr guiné, pode ser que em alguns você ponha casca de cebola, pode ser que em outros banhos você coloque, por exemplo, a espada de Ogum, né, a espada de São Jorge. O banho de ervas ele é muito variável, né, e você produz ali com a erva in natura. Já o sabão da Costa, você não sabe o que tem nele e, mesmo que saiba que seja original, ele vai ter um efeito ali específico. O sabão da Costa ele é muito utilizado para limpeza de objetos que vão ser utilizados em ritualística, né? Em rituais de assentamentos ou camarinhas, e entre outros. E também ele é recomendado muitas vezes para que o médium se mantenha purificado. Quando o médium tem que ficar purificado por um bom tempo, utiliza-se o sabão da Costa no lugar do sabão comum. Mas eu coloco em xeque esse fundamento, né?
eu coloco em xeque, coloco em dúvida, porque se o sabão da Costa não for receita original, se o sabão da Costa não for um sabão da Costa de verdade, você corre o risco de estar usando aí apenas um sabão de sebo como um outro qualquer, com um perfuminho mais chato, porque não tem nenhum perfume agradável, né? Pra você falar, pelo menos tem perfume. Não, não tem. E aí você está usando placebo. Então, é o seu mental que está te mantendo limpo, porque o sabão mesmo não está fazendo tanto efeito. Mas vale a pena você procurar pessoas que fabricam sabão personalizado, sabão de ervas. Existe no mercado aí sabão de ervas. Procura sabão de ervas e você vai encontrar sabão que vem até com um pedaço das ervas dentro. Eles foram realmente produzidos ali com o óleo essencial daquelas ervas e a mistura das ervas. Vale muito mais a pena hoje em dia. É claro que nenhum terreiro, nenhum dirigente vai querer fugir do sabão da Costa por ser uma questão cultural e tradicional. Não é mais uma questão realmente energética, passou a ser cultural. Então, se eu chego num terreiro e rejeito o sabão da Costa, não, eu não uso sabão da Costa porque eu não sei de onde vem, as pessoas vão falar, esse aí não sabe nada do axé, esse aí, isso, aquilo outro, é moderno, é isso e aquilo. Pois as pessoas têm muita língua para falar mal dos outros, mas para fundamentar não tem, né? Então, tem que tomar cuidado com o sabão da Costa. É isso aí. Gente, muito obrigado, pessoal, por terem acompanhado mais uma vez o Perguntas e Respostas. Segue a gente lá no Instagram, no @umbanda, para que você possa, quando abrir a caixinha de perguntas, você possa postar lá a sua pergunta e eu vou responder na sexta-feira seguinte aqui no canal Umbanda Só Umbanda. Acesse os links que estão aqui embaixo no Saiba Mais, conheça os nossos cursos, conheça o nosso material, tem o link do nosso terreiro aqui, tem um link de contato para você que quer falar comigo. Enfim, acesse os links, se inscreve no canal aqui no cantinho, deixa o seu like, faz toda a diferença. Comenta esse vídeo, o que você achou desse vídeo, o que pode melhorar. Deixa o seu comentário aqui, faz toda a diferença também. Um grande abraço para vocês, até semana que vem. Axé.